Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. Mas o que é a pericorese? Na própria lição bíblica tem essa apresentação, e aqui eu quis manter, pois é uma apresentação sucinta, mas muito assim, direto ao ponto, e acho que expressa muito bem a ideia. Diz o seguinte: expressa a relação intra-trinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho, o Espírito Santo, se dá nesses termos e é eterna. Olha só que interessante. E essa imagem aqui, ela sintetiza esta ideia, certo? Ao final dessa minha apresentação, vamos recorrer a ela de novo. Aí a sua concepção provavelmente vai ter sido um pouco ampliada, vai ficar um pouco mais fácil compreender essa imagem. Mas perceba logo de antemão que o pai aqui menciona que ele não é o filho. Ou seja, Deus, existe Deus Pai, existe Deus Filho. Existe também o Deus Espírito Santo. Perceba que o Filho não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai. E nem o Pai não é o Espírito Santo. E nem o Pai é o Filho. E assim por diante. Então perceba que esses três entes aqui, essas três pessoas, na verdade, todas elas são o quê? Deus. Então, eu possuo um ser único, não são três deuses, certo? Não é uma religião, digamos, do cristianismo politeísta. Nós temos apenas um único Deus, certo? E aí que, já de antemão, já vou adiantando, a gente vai entender um pouco o que é pericorese, um pouco da trindade, mas assim, entender um pouco. Quando a gente vai estudar de forma um pouco mais profunda esse conteúdo, que eu pesquisei várias fontes, é unanimidade desses comentaristas, desses escritores, por mais que tenham consultado das melhores obras, né, do tempo dos apóstolos, logo depois dos apóstolos, na verdade, né, além da Bíblia, a construção do conhecimento teológico, por mais que eles tenham alta erudição, entendam das línguas originais, tudo isso, eles são unânimes em dizer que é complicado entender realmente o que é a Trindade, certo? Inclusive, quando se falamos sobre Trindade, é bom mencionar que o termo Trindade não consta nas escrituras sagradas, certo? É uma construção de entendimento teológico, ou seja, aquela sistematização. Ao ler as escrituras, ela se revela que existe a Trindade. Só que existem várias discussões do que é essa trindade, como se dá, quais são as interações. Então, a gente vai tentar apresentar aqui a linha que é considerada a comum, a ortodoxa, certo? É mais comum, mas existem pensamentos divergentes. E, de antemão, a nossa concepção é alinhada a essa apresentação que vai ser feita aqui, ortodoxa, e entende-se que essas outras interpretações, algumas inclusive muito perigosas, certo? Caso a pessoa leve, digamos, à prática, ao extremo, tá bom? Então vamos avançar aqui um pouco mais, depois recorremos a essa imagem novamente. Ao consultar as fontes, né, as referências bíblicas, eu encontrei aqui um material muito bom no livro de Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, do Rodman Williams. E a partir desses elementos, consegui fazer aqui, ou levantar 5 conclusões essenciais, tá certo? Sobre o que é a pericorese. Primeira delas, existe um só Deus em 3 pessoas. A gente vai entrar aqui em detalhe sobre cada uma delas. Então, fica atento aqui durante essa aula para aproveitar esse conteúdo, que vai ser algo muito rico. Aí também vou dar uma dica para você para a sua escola dominical. Nós temos um tempo limitado. Nesse tempo limitado, eu tenho que escolher aquilo que é essencial. Na lição bíblica de hoje, eu entendo que esse tópico 2 é o ponto principal da lição. É onde você deve gastar um pouco mais de tempo. É onde você deve investir um pouco mais de seus estudos para que você possa chegar, digamos, o mais afiado possível para poder ministrar a lição bíblica e estar preparado para responder aí eventuais perguntas dos seus alunos. Por quê? Esse é o ponto, inclusive, mais complexo de entendimento, certo?
Da mesma forma que esses comentaristas, esses autores, tiveram dificuldades em, mesmo consultando inúmeras fontes, preparando o material e não conseguem chegar a ter convicções, vamos dizer assim, eh, plenas, de igual forma foi comigo. Na verdade, de igual forma não, né? Na verdade, de forma muito mais distante de concepção de entendimento, eu também não chego a compreender isso, certo? E isso, infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva, está absolutamente dentro da normalidade. Então você, provavelmente professor, se não for um diferencial, né, do conhecimento teológico, você vai ter um certo tipo de dificuldade. Imagina só o seu aluno que vai ouvir você apresentando essas questões, certo? Então, assim, é só para criar esse pano de fundo e entender que se tiver que gastar um pouco mais de tempo na lição bíblica dos tópicos, invista neste tópico, tá certo? E quando você vai perceber na minha própria apresentação, né? Quando chegar no tópico 3, eu vou dar uma certa acelerada. Tem elementos interessantes? Tem. Mas só que eu acho que o crescimento adicional para quem já está na classe de adultos há algum tempo na escola dominical, ele não vai ser tão impactante como esse aqui, tá certo? A pericorese, a trindade aqui vai ser muito importante. Então, essa informação, vamos aqui para esse conteúdo. Todas as pessoas da divindade são Deus. Então, é um elemento também importante. Terceira afirmação, as pessoas da divindade são distintas. Olha que interessante. É um só Deus e as pessoas são distintas. Aí começa a bagunçar o nossa mente, né? Essa hora aí fica complicado, né? É pela fé. Item 4. Existe distinção de propriedades de atos internos do ente divino e propriedades internas, né? Ou seja, esses elementos de atos internos considerados chamadas propriedades internas. Esse elemento aqui tem até um pouco mais de discussão teológica, né? De divisões distintas. O item 5. Existe distinção de propriedades de atos externos, né? Ou seja, propriedades externas. Vamos cobrir aqui rapidamente essas 5 afirmações. Quer compreender elas com um pouco mais de profundidade, consulta o artigo que está na descrição do vídeo e ele vai lhe dar subsídios bem interessantes, tá bom? Então vamos avançar. Primeira afirmação, existe um só Deus em 3 pessoas. Antes de a gente chegar nessa conclusão especificamente, a gente precisa entender um pouco o próprio termo pericorese, tá certo? Ele, com suas obras em português, me foi apresentado 3 palavras que remetem à pericorese. A primeira dela é pericoreses, né, com CH, está percebendo? O Williams, né, usa esse termo na sua obra, né? Na verdade, o tradutor, né, do livro, ele preferiu manter essa estrutura, certo? Então, por isso, esse termo pericoreses, com CH. Já o livro de Picasa e Silans, de 98, né, são escritores católicos, tá certo? Que trazem uma construção aqui muito interessante histórica. Inclusive, se tiver que escolher entre o Williams e o Picasa Silanes, para essa construção aqui, é melhor o Picasa Silanes, tá certo? A referência bíblica, a referência para essa obra, inclusive, vai estar na descrição do material que eu coloquei para vocês no site do Escola Biblicast, como também ao final desta apresentação nos slides, tá certo? Eles usam o pericoreses com KH e não CH, tá certo? E eles também apresentam a ideia do pericorém, certo? Que é um outro emprego também desta palavra, remetendo à pericorese, tá certo? Então, essa é a ideia. Inicialmente, esse conceito, é importante falar, ele não foi cunhado de forma teológica inicialmente, e sim um conceito histórico aplicado à física, né? Quem traz esse contexto, mais uma vez, é o Picasa e o Silanes, tá certo? No âmbito teológico, esses autores eles dizem que dificilmente foi mencionado algo antes do século IV, tá certo? E quem começa a falar sobre isso, escritos, é o Nazianzeno, certo? Esse daí é o primeiro indivíduo, segundo esses autores, que começa a tratar isso numa perspectiva bíblica. Só que na perspectiva bíblica ele trata inicialmente a pessoa de Jesus, usando o termo de pericorese quanto às naturezas divinas de Jesus com a natureza humana. Então tentar explicar esse contexto, né, do Deus encarnado, que é 100% Deus e 100% homem. Então
começa se utilizando com esse contexto. Posteriormente, ele foi aplicado aí na doutrina trinitariana, né? Ou trinitária. E aí ocorre por quem? Por Pseudo-Cirilo, certo? É essa também a atribuição, segundo esses autores católicos, tá certo? E aí a ideia que apresenta o Pseudo-Cirilo é que uma ideia de unidade divina, ou seja, um Deus, mas que ao mesmo tempo ele também é o quê? 3 pessoas, apresenta diversidade de pessoas. Então, o Pseudo-Cirilo é a primeira pessoa a trazer esse contexto para o campo trinitário e fazer essa, digamos, exposição inicial, tá certo? Ao decorrer da história, foi tendo aí variações sobre essa questão, tá certo? A gente não vai entrar aqui em detalhes. Quer mais informações? Consulta a obra original ou até alguma outra coisa pode estar no artigo que mencionei para vocês, certo? Na descrição do vídeo. Vamos aqui ver um texto base que é muito importante quanto a esse contexto da pericorese e vai nos dar aqui informações bem relevantes. Se encontra em João capítulo 14, do versículo 6 ao 11. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Olha só que interessante. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Perceba, Felipe perguntou sobre Deus Pai. E Jesus responde como se fosse Deus, como se fosse o Deus Pai. Olha que interessante. Felipe pede, me mostra o Pai. E Jesus fala, você está comigo. E é do Deus Filho. Então, perceba que, imagina Felipe, ou até mesmo os demais discípulos, num contexto desse, ouvindo uma explicação dessa, né, sobre a Trindade. Aí diz, ainda, quem me vê, a mim vê o Pai. Olha que interessante. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus pega e interroga Felipe por causa desse comportamento, dessa pergunta dele. Aí diz o seguinte, não crês tu que eu estou no Pai? Olha que aquela gravura inicial, aquela imagem, começa a fazer um pouco mais de sentido. Jesus, ele se coloca naquele momento como se fosse o Deus Pai e também fala, eu estou no Deus Pai. E que o Pai está em mim. Olha que coisa. Ou seja, ao ver Jesus, os discípulos não estão apenas vendo Jesus, o Deus encarnado, o Deus Filho, eles também estão vendo o Deus Pai. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Imagina a cabeça dos discípulos ouvindo esse tipo de coisa, né? Para a gente, com todo esse arcabouço teológico, essas proposições, o entendimento, o estudo, pensando com calma. Mas imagina Felipe e os demais discípulos ao lado de Jesus, Jesus explicando isso para com eles, né? E, obviamente, introduzindo a temática, né, da Trindade, só que não fala o termo Trindade. É só uma criação. Esse termo é criado, né, vamos dizer assim, mas para explicar questões como essas, certo? Então, ele fala, crede, versículo 11, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Olha que interessante. Ele está no Pai e o Pai está nele. Então, ao olhar para Jesus, eu estou vendo Deus. Ao olhar para Deus, eu estou vendo Jesus. Ao olhar para Deus Pai, eu estou vendo Deus Filho. Então, é essa a proposição de Jesus. Perceba, então, que a ideia de um só Deus, ela está imperando aqui. Mas que essa ideia de um só Deus também está apresentando que ele tem pessoas distintas. É complicado, né? Isso, né? Mas isso é a mensagem que Jesus falou para os discípulos. Avançando um pouco mais, ainda na primeira proposição, nessa primeira afirmativa que estou apresentando, em João capítulo 17, versículo 20 ao 22, na nova tradução Almeida atualizada, diz o seguinte, não peço somente por estes,
mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Olha que interessante, emblemático isso, né? E todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Olha que interessante, né? Mais uma vez Jesus fala que ele está no Pai e o Pai está nele. Ao versículo 22, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Olha que elemento. O Deus Pai, o Deus Filho, pessoas distintas. Acho que é difícil alguém pensar que são a mesma pessoa, ou que são modalidades do mesmo Deus se apresentar. Não, são pessoas distintas. Mas as pessoas distintas, elas são uma, é una. E Jesus ele faz menção a isso em vários momentos no livro de João. Então, olha a exposição do que é a Trindade. Olha o que é a pericorese, né? Ou seja, todos estão aí presentes, uns se dando aos outros, né? E eles são apenas um único Deus, certo? Apenas não, né? É tudo isso, na verdade. Não é apenas, mas é tudo isso. Segunda afirmativa. Estamos falando do tópico 2, o item subtópico 1 ainda, certo? São aquelas 5 afirmações que são muito importantes quanto à pericorese e, obviamente, quanto à trindade. Todas as pessoas da divindade são Deus. Olha o que diz aí o Williams, né? Na página 77 e 78, né? Você percebe que tem essas aspas aí, indicando exatamente que é uma citação direta. Eu estou pegando um trecho na íntegra do livro. Por que eu fiz isso? Porque se eu fosse tentar sintetizar isso e explicar isso, eu incorreria provavelmente numa explicação de qualidade inferior ao que o Williams colocou. Então, por isso que eu prefiro assumir a forma que ele falou, e aí acho que fica mais fácil o entendimento. Dificilmente eu consegui explicar em tão pouco espaço de tempo o que ele falou aqui nesse pequeno trecho. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Portanto, existe um ser, uma realidade. Não existem 3 deuses, mas um só. E essa é uma questão importante. Se eu considero que são 3 deuses, nós estamos aí incorrendo numa idolatria, né? Ou seja, só existe um Deus, só posso adorar um Deus. Como eu posso estar criando outros deuses, certo? E a pessoa que pensa que o Espírito Santo é uma pessoa totalmente distinta, que não forma esse único Deus, aí está incorrendo numa interpretação teológica equivocada, tá certo? Mais à frente, o Williams também fala o seguinte: então cada uma das 3 pessoas estão uma nas outras e se interpenetram mutuamente, em que cada um contém a totalidade divina e é o único e indiviso Deus. Ou seja, é um Deus que não é dividido, não é possível de se separar por partes, né? Existem, inclusive, algumas analogias equivocadas quando vai tentar explicar a pericorese, quando vai tentar explicar a trindade, dizendo que um é a gema, um é uma clara de ovo e o outro é a própria casca, né? Tentando fazer uma alusão à ideia do ovo como uma forma de tentar explicar esse raciocínio. Só que não é possível explicar com base na ideia do ovo. Por quê? Porque o ovo, a casca tem uma substância, a clara é feita de ouro e a gema de uma outra. Propriedades distintas. Então, e é diferente do pensamento que o próprio Jesus apresenta no livro de João, que vemos agora há pouco, que é Deus Pai está no Deus Filho e o Deus Filho está no Deus Pai. Olha que interessante, certo? E isso é um único Deus. A terceira afirmação importante: as pessoas da divindade são distintas. Percebemos que, primeiro, que só existe um Deus, perfeito. Mas dentro da divindade, elas são pessoas distintas, diferentes. E vamos ver o que diz aqui o texto bíblico, né? Com base aqui, obviamente, na interpretação, né? Na sistematização que o Williams apresenta. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. De fato, nenhum dos 3 é um outro. Existem 3 pessoas e estas não podem ser confundidas como títulos ou figuras de linguagem, que alguns vão levar para esse caminho, que é equivocado, obviamente. Principalmente quanto à pessoa do Espírito Santo. E nem como termos empregados que tratem das modalidades da atuação de um único ser divino.
Então, olha a questão problema. Alguns entendem que a linguagem, né, é empregada a que Deus está se referindo, né, Deus entre aspas, porque na verdade é apenas um, né, eles entendem que esse é o único Deus que se apresenta de maneiras distintas, com modalidades distintas. Então, o modalismo é um pensamento equivocado quanto à Trindade, quanto à pessoa do Espírito Santo e assim por diante. E assim, então, segundo Williams, né, ele diz que existe uma triplicidade em que não é excluída na unicidade. Então, eu tenho um Deus mas que isso não exclui as três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, basicamente, é esse o raciocínio quando falamos sobre as pessoas da divindade, delas serem distintas. Avançando um pouco mais, vamos para a quarta afirmativa, que existem propriedades de atos internos deste ente divino. E aqui ele apresenta o seguinte, que Deus Pai é o Deus que gera, é geração, e o Deus Filho é o Deus filiação, certo? Jesus é filiação. Então, essa ideia de distinção quanto às funções, vamos dizer assim, que eles possuem, né? Deus Pai e Deus Filho. Olha a referência em João capítulo 1, versículo 14 e 18, na nova tradução Almeida atualizada, né? Diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, essa ideia do termo unigênito é inclusive de geração, certo? Então, ele gerou o Filho, certo? Mas não é gerar de criar, é gerar de criar, digamos, entre aspas, essa função do Jesus encarnado, do Filho. Mas Jesus, ele sempre esteve na criação, Jesus sempre existiu, Jesus é pré-existente quanto o próprio Deus, tanto quanto o próprio Deus. Versículo 18: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então, essa questão de Deus Pai ser geração e Deus Filho ser filiação é uma interpretação quanto às propriedades internas. E existe aí depois também quanto ao Espírito Santo, que o Espírito Santo é a processão. E quais são as bases bíblicas para que chegue a essa conclusão? Em João 14, 26, mais uma vez na NAA, diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha aí, o processar, o proceder, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem tudo que eu lhes disse. E João capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. Então, o procede aqui, o processão, perceba que ele está extraindo esse termo de João 15, 26. E aqui em João 15, 26, é possível captar a ideia que o Espírito Santo procede do Pai. Aí tem uma divisão teológica, né? Da igreja, digamos, católica oriental para a ocidental. Aí é um ponto mais sofisticado de raciocínio, caso você queira se aprofundar. A obra que mencionei dos autores e escritores católicos fizeram um trabalho aí muito importante, certo? Nessa questão. Mas é que alguns entendem que a processão do Espírito Santo é apenas de Deus. Outros entendem não, que a processão do Espírito Santo provém de Deus e provém do Deus Filho também, Jesus Cristo. Então, é só para pontuar isso. Dá para fechar a questão quanto a isso? Na minha concepção, pelo que eu estudei e avaliei, é um pouco problemático, certo? Mas o William segue a ideia que o Espírito Santo procede do Pai apenas e não de Jesus. E Jesus é apenas uma espécie de mediador, tá bom? Essa é a visão dele. Mas no livro dos teólogos católicos há a apresentação da ideia distinta, inclusive do racha que teve dentre a linha teológica quanto à Trindade da Igreja Oriental para a Igreja Ocidental, certo? Quinta afirmação, para encerrarmos aqui sobre a pericorese. Existe distinção de propriedades de atos externos. Falamos de atos internos, agora atos externos, ou seja, as propriedades externas, aquilo que eu consigo perceber ao ver o contexto bíblico, os atos, os acontecimentos. O primeiro deles é o ato da criação.
que se dá por meio do Deus Pai. É lógico que o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estavam na criação, mas a menção, a ênfase que se tem no texto é do Deus Pai. Então, a criação pelo Pai e o Filho aqui encarnou, Jesus Cristo. Então, perceba que Deus está em Jesus, mas na encarnação, quem se encarnou não foi o Espírito Santo e nem foi Deus Pai, e sim o Deus Filho, Jesus Cristo. Certo? Então, esse é um ponto importante. A mesma coisa se aplica à vinda do Espírito Santo, porque Deus Pai foi criação, Deus Filho a encarnação e Deus Espírito Santo a vinda, que ele veio sobre os discípulos, na manifestação do Pentecostes, tudo isso ocorreu. A vinda do Espírito Santo é do Espírito Santo, não é de Jesus. Jesus, quando vai falar sobre o Espírito Santo, fala assim, o outro Consolador, ou seja, tem eu, mas havia um outro semelhante a mim, certo? Então, está se referindo ao Espírito Santo, não estava se referindo a ele mesmo, ou ao Deus Pai. Então, perceba que existem características e propriedades externas que indicam, né, as diferenças, as distinções que há de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Avançando um pouco mais, eu acho que fica mais claro, mais notório o entendimento dessa figura, dessa imagem. Perceba que o Pai, ele não é o Filho, e por fim, também não é o Espírito Santo, mas que eles juntos são Deus. Ou seja, é um único Deus que se manifesta em três pessoas distintas. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acessar o conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!